Olá, olá, boa tarde a todos. Acho que já estamos aqui em direto. Vamos aqui então chamar aqui a nossa querida Natasha das Sementes da Alma. Vamos lá. Para este maravilhoso direto, onde vamos estar aqui a falar sobre o Willy. Olá, Olá, querida Natasha, bem-vinda, bem-vinda a esta comunidade. obrigada. Estou tão grata por estares aqui. Vamos lá falar aqui sobre o nosso querido Ili, não é? Uhum. Explicar aqui às pessoas que nos veem o que é que este pequeno aparelho de frequências pode fazer por nós. Ele é pequenino também, mas é tão potente. Então, querida Natasha, para não demorarmos aqui muito tempo, porque ambas temos muitas coisas para fazer, não é? Vamos então, eu peço que tu te apresentes, querida Natasha, aqui das Sementes da Alma, e que nos digas um pouquinho como é que o Willy entrou na tua vida e o que é que tu fazes com ele diariamente. Um bocadinho, Olá, daquilo que se passa aqui no dia a dia para que as pessoas possam entender um pouco o que é isto, Willy. olá, olha, obrigada por me convidar. Sabes que eu adoro falar sobre estas coisas, apesar destas coisas do Instagram não serem propriamente muito fáceis para mim. Estou muito contente por estar aqui a falar contigo e por partilhar aqui também a minha experiência, que tem sido tão boa com o Healy. Resistente ao início, tu já sabes, eu já te contei várias vezes esta história, mas as pessoas não sabem ainda. Eu ao início resisti muito ao Healy porque não estava a ver o potencial, não estava a ver qual era o potencial para mim. Ou seja, eu tento tantas técnicas e fazer, e nós todas, não é? Temos tantas técnicas, tantas coisas, tantas cartas, tantos óleos, tantas mesas, tanto tudo. E pá, para que eu precisava de mais uma coisa? E agora eu percebo porquê, mas foi preciso muito, e tu também já uma vez falar nisto, foi preciso aprender pela dor em vez de ser pelo amor. O meu trabalho agora com o Healy e comigo mesma tem sido aprender pelo amor e não pela dor, ou seja, não ter que ir ao fundo do poço para aprender as lições e para me abrir a novas experiências. E teve que ser assim, ou seja, eu tive que estar mesmo numa situação muito complicada a nível físico e a nível emocional para, para aceitar o Healy, para aceitar que precisava de ajuda e para aceitar que eu não tenho que fazer tudo sozinha. Eu acho que isto é uma coisa tão importante que principalmente nós mulheres precisamos de aprender, porque nós fazemos tudo sozinhas, não é? Exatamente. E, não é? E achamos que podemos ser super mulheres e que fazemos acontecer e que conseguimos chegar a tudo. E se calhar conseguimos, mas depois queimamos o nosso corpo físico e emocional no caminho. Então era um bocadinho nesse ponto em que eu estava quando o Healy chegou até mim. Estava aqui com um grande burnout físico, energético, com problemas físicos, não é? Porque o Healy trabalha muito a nível físico também. Então o Healy trabalha, é muito versátil e consegue trabalhar a nível físico, a nível das nossas células, nos rejuvenescer aqui a nível físico também, com as microfrequências e com a microcorrente, e a nível emocional, energético, espiritual e de mindset. Então, mas na prática, como é que isto funciona? Eu estava a pensar, quando estava aqui a entrar contigo, estava a pensar quais são as coisas que eu faço diariamente com o Healy. E eu acho que é isto que se calhar as pessoas querem perceber na prática, não é? Como é que isto, não é, nos permite viver melhor no nosso dia a dia. Então, eu tenho 4 coisas que faço com o Healy diariamente. Uma delas é relativamente recente. Isto é outra coisa. Nós estamos sempre a aprender coisas novas com o Healy. E a quarta que eu tenho aqui para partilhar é relativamente recente, tipo aí, talvez 2 semanas, portanto estamos a dia 9
10 dias. Foi no início do mês que eu comecei a fazer isto. E tem resultado tão bem. Então, Olha, coisas que então eu faço. partilha. Diz. Partilha. Quarta. Tens que esperar pelo fim. Eu ainda nem a vocês vos contei ainda, porque estava a ver se realmente funcionava, sabes? Que eu tenho que ver se realmente funciona. Então, 4 coisas que eu faço todos os dias. Uma das coisas que eu faço todos os dias é scan. E o Healy permite-nos fazer scan do nosso corpo físico, scan da nossa aura, scan da parte emocional e ver o que é que eu preciso no momento. É um bocadinho como tirarmos as nossas cartas, eu adoro cartas também, né? Como tu sabes. Tirar a nossa carta do dia, ver qual é a mensagem do dia. Exatamente. Pronto. Com o Healy, eu faço scan e vejo, ok, o que é que eu preciso hoje? E faço isto todos os dias. O que é que eu preciso? E dá-me ideia de quais são os meus pontos fracos naquele momento. E mostra-me, quando tu começas a fazer isto todos os dias, mostra-me que há um padrão. Ou seja, que se eu faço scan hoje, amanhã, todos os dias desta semana, e as primeiras 2 coisas que eu preciso são sempre as mesmas, mostra-me que há aqui um padrão e que há aqui uma coisa que tem que ser trabalhada e que às vezes não é só estalar os dedos e está feito, é preciso aqui uma rotina, porque pode ser algo que está mais profundo. Então permite-me perceber se é algo que é superficial e que eu consigo resolver com um dia, com o Healy, ou se é algo que é mais profundo e que tem mais raízes já e que, em vez de se calhar levar um dia, leva uma semana ou 2 semanas. Quando são coisas físicas, aquilo que eu noto físicas, porque eu tenho alguns problemas de saúde física, quando são coisas físicas, geralmente aquilo que eu noto é no mínimo 15 dias, aquilo aparece lá no topo do scan. E eu mesmo que já não tenha sintomas físicos, sei que ainda não estou 100% curada naquilo. Então, continuo a enviar as minhas frequências. Esta é a segunda coisa que eu faço todos os dias. Enviar frequências. Lá no campo astral, não é? Exatamente. E muitas das vezes também... Olha, eu tive uma amigdalite agora. Como vocês sabem, tive uma amigdalite agora há 2 semanas. E eu ainda tenho... Ou seja, já não tenho, já consigo falar e já não tenho as amígdalas inchadas. Mas ainda me aparece o programa das amígdalas. Porquê? Isto é uma justificação científica, não é? Porque eu não tomei nenhum tipo de medicação e, portanto, o meu corpo ainda se está a ver livre daquelas bactérias que estavam aqui. Portanto, o Healy mostra-me isso, mostra-me que o meu corpo ainda se está a libertar disso, 15 dias depois. Não é? Então é muito giro ver depois estas, com o tempo, não é? Isto é com o tempo ver estas associações. A segunda coisa que eu faço hoje é enviar frequências para mim, para as outras pessoas, para os meus clientes também, seja à distância, porque o Healy também permite o envio à distância, seja fisicamente comigo no corpo, com o coil, em que eu não preciso de fios, ou então com os fios. A vantagem dos fios... Exatamente. A grande vantagem dos fios, e eu tento usar a microcorrente fisicamente no corpo, se não uma vez por dia, pelo menos uma vez de 2 em 2 dias. A grande vantagem é que nós temos um corpo físico e precisamos de aumentar e de equilibrar a parte física do meu corpo físico, a energia elétrica. Nós somos elétricos, não é? A energia do meu corpo físico, aumentar a minha vitalidade, aumentar a regeneração das minhas células, aumentar a cura física do meu corpo. E é a microcorrente que permite isto de uma forma mais eficaz. O coil é mais suave, é mais gentil, também, para coisas físicas. Então, seja para mim, seja para os meus clientes, seja presencial, seja à distância, eu envio frequências todos os dias. Todos os dias o Healy trabalha, coitadinho, não tem férias. Não há férias. Aqui em casa é igual. Tenho para mim comprar as minhas clientes. Todos os dias ele tem que trabalhar. A terceira coisa que é muito importante e que nós aqui conseguimos ver quando é que nos autossabotamos, e eu vejo isso também, é vibrar as minhas intenções, porque o Healy permite isto. O Healy permite que eu... A palavra que me está a vir é manipular, mas manipular é uma palavra que às vezes tem uma conotação um bocado negativa. Permite-me gerir a energia que está à volta daquilo que são os meus objetivos. É a magia do tempo moderno, literalmente.
Ou seja, eu coloco a minha intenção, usando a aura ou o coach, eu tenho a minha intenção, o Healy mostra-me quais são os bloqueios que me estão a limitar e a impedir de chegar a esta intenção, porque o nosso propósito divino é termos tudo. É vivermos bem, é vivermos em abundância, é vivermos em felicidade, é vivermos em saúde, é vivermos em amor. Este é o nosso propósito divino. E na maioria das vezes, os nossos maiores obstáculos somos nós. Nós somos os nossos maiores obsessores. Exatamente, somos nós os sabotadores da nossa própria cocriação, não é? Na maioria das vezes Está somos nós. disponível no universo para todos, abundantemente. Mas é normal, não é? Nós somos humanos e, portanto, temos dúvidas, temos medos, achamos que são coisas da nossa cabeça. Temos padrões que vêm da nossa família, temos padrões que vêm da nossa experiência. Achamos que não somos merecedores. Isto é normal em seres humanos. Então, o healing e vibrar estas frequências todos os dias, vibrar o coach e a aura todos os dias, permitem-me transformar estes padrões, estas crenças limitantes que estão tão entranhadas em mim. Uhum. E que eu sozinha não consigo. É tão simples como isto. Eu sozinha, eu não consigo ser um total observador externo, imparcial, daquilo que são os meus limites e as coisas que eu vivi. Sim, olha, Eu não aqui a querida Ana Fetal está a perguntar se ela pode escolher os programas que ela quer. Efetivamente, nós escolhemos os programas que queremos, não é? Mas muitas das vezes seguimos aquilo que o Willy nos diz que nós precisamos na tal análise que nós fazemos, não é? Exatamente. Eu posso escolher, posso seguir aquilo que ele diz, que eu aprendia mal a seguir aquilo que ele diz. Eu aprendia mal. Porque isso é um bocado... ele diz que é para fazer isto. Está bem, então eu vou fazer aquilo. E depois não correu lá muito bem. Mas pronto. Mas sim, podemos escolher. Por exemplo, olha, aquilo que eu faço diariamente é sempre vibrar o primeiro ou o segundo programa que ele me indica. Portanto, olha, ele faz scan ao meu corpo e diz-me assim, olha, Natasha, isto precisa de ajuda aqui, isto precisa de ajuda aqui, dá-te 5. Eu faço os 2 primeiros. E depois, a partir daí, faço aquilo que faz sentido para mim, que eu sinto que preciso. Ou então, vou dar um exemplo prático. Há um programa que está no Poder do 3, que é o programa do conflito, da resolução de conflitos, que é ótimo para depois de uma discussão. E eu acho que toda a gente tem discussões, seja com o marido, com o colega de trabalho, com os filhos, com o senhor do autocarro, toda a gente tem conflitos diariamente. Até connosco. E olha que até connosco próprios, exatamente, até connosco próprios, é isso mesmo. Com as cartas, eu às vezes tenho conflitos com as minhas cartas. Mas pronto. Esse programa é um dos programas que eu gosto mais de utilizar. Porquê? Porque permite-me libertar a carga negativa que ficou depois de um conflito. Permite-me libertar a raiva, permite-me libertar o ressentimento. Olha, eu por acaso neste momento estou a fazer o programa da libertação. Eu estou a fazer coerência. Sabes que eu fazer com coerência. A libertação é ótimo para isso, sim. Sim. A libertação também é ótimo para isto. Sim. A quarta coisa. Eu não sei há quanto tempo é que nós estamos aqui. Não estamos assim há tanto tempo. Sim. Minha bateria é capaz de... A quarta coisa que eu ainda não tinha partilhado com vocês e que vou partilhar aqui a primeira vez e depois partilho com vocês é energizar a minha água com o healing. Há um healing especial para energizar a água, que eu não tenho ainda, que é o MEG. E aquilo funciona tão bem. E os programas são tão bons. E eu pensei, será que eu consigo fazer a mesma coisa com o nosso healing? Só. Consegui. Vai resultar muito bem. Consegui. Então, olha, o que eu faço? Pego num copo. Não, este aqui é... Lá está, isto é uma coisa que eu fui descobrindo, portanto, não é propriamente uma regra, estou-te a dizer e estou-vos a dizer como eu faço. Então, pego num copo transparente, também nestes aqui, isto tem metal por dentro, não dá tanto jeito. Pego num copo transparente e ponho a água. E depois pego no healing e encosto ao copo
a correr o programa que eu quero. Ou o programa da energia, ou o da abundância. Na maioria das vezes eu uso o da abundância, para ser sincera. Ou o programa da energia, ou da abundância. Ou já utilizei também o do chakra do coração, já utilizei do chakra da garganta. Normalmente são programas mais espirituais e não uma coisa tão física, tá bem? Põe assim, vamos imaginar que isto é o copo, encosta assim. Ok, Na mesa. funciona quase como que quando a gente energiza água com cristais, não é? Mais ou menos. Exatamente. Também já experimentei pôr ali num espaço sagrado por cima da minha selenite. Também ficou uma água ótima. Se calhar também podemos tendo os cristais, as energias dos cristais, não é? Exatamente. Podemos adaptar. Tenho utilizado também as florais também na água, que eu também gosto muito de utilizar florais. Então nós podemos ir experimentando. E lá está o que eu digo, o Healy é super versátil e adapta-se. Está dentro do Healy. O que é fantástico. Então, olha, isto tem sido, eu ando obcecada com a energia da água, principalmente no último mês. E tem sido tão poderoso porque é mais uma forma de eu trazer as frequências, uma forma simples, porque com este calor nós temos mesmo de beber água, não é? Pode usar Eu estou sempre. nos banhos também, pode utilizar para os animais, também já experimentei quando a minha gata esteve doente agora há umas semanas atrás, e eu também fiz isto com a água dela, né? Com a água que ela ia beber. Exatamente da mesma forma, o copo, encostar o Healy e depois meti a água dentro da taça dela para beber. Portanto, é mega versátil. Mega versátil. Olha, eu vou experimentar energizar a minha água e depois conto como é que correu. E para as plantas, por exemplo, também. Também para as plantas, pois. Tudo aquilo que é ser vivo, não é? Olha, eu também tenho utilizado muito cá em casa, tanto para mim, como para a minha família, como para as minhas clientes e também já utilizei nos meus animais também. Porque aqui em casa também temos cães e gatos. E então também tenho utilizado para eles. Eu como não tenho coil, envio na app azul e envio à distância e portanto funciona muito bem. Funciona mesmo muito bem. E outra coisa que eu também tive a experimentar e que também resultou. Sabes que eu gosto de fazer experiências com as coisas e gosto de saber se resulta ou não. Uma coisa que eu também tive a experimentar foi sem o aplicativo azul. O aplicativo azul, para quem não sabe, é o que nos permite o envio à distância, ou seja, sem usar o aplicativo azul. Se eu conseguia enviar frequências à distância sem o aplicativo azul, com uma fotografia, neste caso foi com uma fotografia. E olha que eu ainda estou a recolher dados sobre esta minha experiência, mas aquilo que eu recebi inicialmente, o feedback que eu recebi da outra pessoa inicialmente, foi muito bom. Portanto, será que outra coisa que nós também podemos fazer, porque eu precisava de enviar um programa que não dá para enviar pelo aplicativo azul, que é os programas de especialistas, que só dá para usar no aplicativo rosa. Sim. Eu precisava de enviar esse programa para alguém que está no estrangeiro. E eu assim, ok, então deixa-me experimentar. Se eu pegar na tua fotografia, se eu criar aqui uma mandala à volta e se pegar no Healy com o coil, com a intenção de envio à distância, será que isto funciona? Vamos ver. Vamos experimentar. E o feedback foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Portanto, estamos sempre a acrescentar aqui coisas ao Healy. Isto é fantástico, aquilo que a gente consegue descobrir. Tu, não é? Tu és aquela que está aqui a esgravatar tudo. Aqui a nossa querida Sara Faustino está aqui a dizer que o objetivo dela é ter um Healy para também poder colocar o Healy a vibrar para o planeta. Ou seja, ela já tem um, mas ela quer outro para poder... Que mensagem tão bonita é esta, não é? É isso mesmo. Eu tinha falado com ela sobre isso, eu tinha falado sobre a energia dos oceanos, que foi uma coisa que eu também tenho sentido muito.
enviar estas frequências para os oceanos. Como eu disse, eu ando obcecada com a água desde o último mês, por alguma razão, a água está-me a chamar. E eu tinha comentado isto também com ela, que no meu caso eu estou a sentir muito o chamado de cura dos oceanos e de envio de frequências de cura para os oceanos, que é algo que quer para o planeta em geral, para os oceanos em particular, para os animais, que cada uma de nós é chamada a ir a uma determinada área, a fazer trabalho de cura numa determinada área, e é Eu maravilhoso acho porque todas juntas que chegamos a... ideia. Acho isso uma excelente ideia. Se conseguirmos concretizar isso, acho que vai ser muito bom para o planeta e para nós também. Nós somos este planeta também, não é? É a Exatamente. nossa casa. Exatamente. Olha, querida Natasha, eu sei que o teu tempo está a acabar. Eu quero-te agradecer primeiro por me teres trazido aqui para a comunidade Ili, para me teres proporcionado tudo isto, aquilo que eu estou a viver neste momento com o Willy, tanto para mim como para as pessoas que eu também atendo diariamente e ajudo. Quero-te dizer que sou imensamente grata por tudo aquilo que eu aprendo contigo e por estares aqui hoje, por teres partilhado contigo aquilo que tu fazes com o Willy, para todas as pessoas que nos estão a ver e que nos vão a ver depois na gravação, poderem ficar um bocadinho mais elucidadas acerca do que é isto do Willy. E depois ainda há uma outra coisa que a gente tem que conversar. Afinal, o Willy é o Willy ou a Willy? Eu não... Isto agora é difícil, isto agora é complicado, porque para mim isto é o Willy. Como o Healy trabalha, ou veja, o Healy trabalha com o poder da intenção e trabalha muito num contacto muito pessoal com cada um de nós, pode ser a Healy para umas pessoas e o Healy para outras pessoas. Não se esqueçam que isto vem do inglês e o inglês não tem propriamente Pois, aqui neste tipo de aparelhos o IA. Portanto, nós aqui é que temos que pois, descobrir o que é que faz sentido para nós. pronto. Então ficamos assim, cada um chama aquilo que sente, não é? Aquilo Exatamente. que sente dentro de si é aquilo que vais chamar. Querida Natasha, muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada, minha querida. Deixo-te um beijinho enorme e vamos continuar esta caminhada juntas. E se alguém estiver aqui com alguma dúvida e queira saber alguma coisa sobre o Willy, que entre em contato com a Natasha da Sementes da Alma ou comigo, para que possamos também aqui ajudar a perceber melhor o que é o Willy, como é que podes ter o Willy e tantas outras coisas. Gratidão. Grata, minha amiga, grata. Gratidão a todos os que estiveram aqui também a assistir. E vamos lá ver se eu consigo desligar isto agora, porque eu e o Instagram. Vamos lá ver.